Botafogo segue na preparação para o jogo contra o Corinthians, que acontece só no domingo na Neoquímica Arena, também pelo Campeonato Brasileiro. O Glorioso defende a invencibilidade de 7 jogos sob o comando de David Ancelotti. Para esse duelo, o treinador tem um desfalque certo: o volante Danilo, que teve diagnosticado uma lesão na coxa esquerda. O jogador se machucou durante o jogo contra o Grêmio na última rodada do Campeonato Brasileiro. Fora das 4 linhas, o clube associativo entrou na justiça contra a Eagle, que tem o Textor como principal acionista. Segundo o clube associativo, o objetivo dessa ação não é tirar o Textor do comando, mas sim cobrar os aportes financeiros previstos em contrato. Que coisa, dentro de campo as coisas andam bem, mas sempre tem que ter um problema. Ainda sobre a disputa judicial que ocorre no Botafogo, mais cedo o clube associativo teve uma vitória na ação movida contra a SAF, que é comandada pelo John Textor. A 21ª Câmara de Direito Privado do Rio de Janeiro acatou o pedido de impedir a venda de jogadores, atenção, sem prévia autorização judicial, ou seja, a SAF poderá vender atletas, mas antes deverá informar de forma antecipada o clube social e a justiça. Que faz, hein, minha gente? O Bandeira, jogo do Botafogo é domingo, né? Fora de casa com o Corinthians, parada indigesta, né? E agora tem que correr atrás porque perdeu a posição pro Fluminense, né? O Fluminense é o 5º colocado nesse momento. Exatamente, o Botafogo precisa vencer, tá atrás no critério de vitórias. O Fluminense tem uma vitória a mais que o Botafogo. Aí o Botafogo, se empatar, na verdade, volta a posição, mas depois pega o Cruzeiro fora de casa. Então o Corinthians, em tese, é menos difícil que o Cruzeiro no Mineirão. O Botafogo precisa vencer. Não vai ter o Danilo, o volante, que se machucou na última partida. Ele sentiu no primeiro tempo contra o Grêmio. Está sendo preparado para jogar na última rodada contra o Fortaleza em casa. Então deve entrar o Nilton, não sei se vai entrar o Alan. Tirando isso, o David não tem muitos problemas. A equipe treinando normalmente. Botafogo que pode ir a campo aí com uma ideia de escalação com o Léo Link no gol, Vitinho, Alexander Barbosa e o David Ricardo na zaga. O Telles pode voltar à lateral esquerda, estava suspenso contra o Grêmio. Cuiabano jogou, fez gol, jogou bem. É uma disputa boa. Marçal chegou a entrar também na partida. E aí o Botafogo pode ter Nilton com Marlon Freitas, Savarino novamente. Santiago Rodrigues pode voltar, está sendo preparado também, ele que não vinha jogando por questão muscular. Aí o Arthur Cabral, ou o Kadir, ou o Joaquim Correia como centroavante. E no lado esquerdo o Botafogo pode ter a volta do Monturo também como titular. Time forte, tem boas opções agora, o David Ancelotti. O Botafogo vem fazendo muitos gols, precisa melhorar algumas questões no sistema defensivo. Mas, por exemplo, em casa, nos últimos 3 jogos, o Botafogo fez 9 gols. Fez 3 no Vasco, 3 no Sport, 3 no Grêmio. Tá atacando bastante, produzindo muito e tem que ajeitar aí o sistema defensivo. Agora, Ilan, fora de campo, muita picuinha, muita briga ainda, essa questão da SAF, da Eagle, o John Textor. O presidente do Clube Social, foi falado aqui, entrou na justiça e, por enquanto, as vendas do Botafogo SAF estão bloqueadas. Não bloqueadas, precisam passar pelo crivo do social do Botafogo e da justiça, mas nós temos que ter cuidado quando falamos social, porque o próprio clube social já está dividido. Tem uma ala que está dando total apoio irrestrito ao John Textor, e tem uma ala que está tentando segurar essas vendas para que mantenha a competitividade do time. Só explicando rapidamente o que acontece. O Durcésio Melo era o presidente quando a SAF foi implementada, e ele virou muito amigo do Textor. Grande parte da torcida até reclamava dessa falta de fiscalização do Durcésio, que era o presidente, porque o clube social tem essa função, 10% da SAF, justamente com a função de fiscalizar. Então muita gente reclamava que o Durcésio era amigo do Textor e não fiscalizava. O Durcésio tinha como vice-presidente o Vinícius Assunção. Só que quando veio a última eleição, o Durcésio não apoiou o vice dele, que foi candidato. Apoiou o atual presidente, agora que é o João Paulo Magalhães. Hoje, o João Paulo Magalhães já brigou com o Durcésio, ex-presidente, entrou com essa ação para segurar algumas atitudes, algumas ações do Textor aqui, e o Vinícius Assunção, ex-vice-presidente, que também veio candidato a presidente, agora está para o outro lado, apoiando de forma assim irrestrita o John Textor. Então, muitas coisas acontecendo nos bastidores do Botafogo.
Precisamos lembrar que o Campeonato Brasileiro do ano que vem começa no final de janeiro e, por enquanto, o Botafogo um pouco travado para, por exemplo, pensar em negociações, trazer jogadores, mas vai ter que andar com isso daqui a pouco. Questão econômica não é um grande problema por enquanto, porque o Botafogo vem fazendo uma boa receita, a dívida também está alta, mas a questão é o caixa para tocar o futebol no ano que vem. Não é problema agora, o Botafogo vai fechar o ano com tudo em dia, tudo certo, ao que parece, mas pro ano que vem isso aí precisa ser mais bem organizado no Botafogo. Legal, então Corinthians e Botafogo, jogo do domingo pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo agora precisa de resultado, porque, repito, perdeu a sua posição dentro do G6. Fluminense ultrapassou Bahia e Botafogo ontem. Vai pegar fogo essa briga dos três aí até o fim do campeonato para ver quem fica mais bem colocado e se garante dentro da fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Recadão teu agora aí, galera. Boa noite, galera. Bom dia, na verdade, né? Porque esse vai ser o segundo vídeo do dia. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Brown Fogo. Absolutamente tudo sobre o Botafogo de futebol e regatas. Uma galera me pergunta, Brown, e o Marinakis, né? O que aconteceu? Né? O Botafogo tá buscando outro investidor, né? Que seria, acho que na opinião de todo mundo dos bastidores, eu acho que seria o menos pior, né? Seria o menos arriscado. O John Textor, mesmo nessa loucura toda dele, encontrando um fundo de investimento que o auxilie para continuar tocando o Botafogo, sabe? Enfim, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. Vou continuar pedindo, votem no Brownie, rapaziada. Votem no Brownie no prêmio do TikTok, beleza? Criador do ano, link tá aqui abaixo, você vai entrar, clicar em Criador do Ano e vai clicar lá na minha foto, votar em mim pra gente tentar ganhar mais esse prêmio, valeu? Outro convite que eu faço para você, saiu o meu vlog cobrindo o acesso do Clube do Remo, clube paraense. Depois de 30 anos, o Remo tá de volta à primeira divisão. E esse vlog ficou sensacional, vou convidá-lo para assistir essa saga aí comigo. E é o seguinte, rapaziada, a gente vai começar mostrando aqui algumas imagens, beleza? Do Luiz Henrique, né, falando a respeito do desejo dele de ficar no Botafogo. E também, né, algumas aspas sobre o Marlon Freitas, né, falando sobre a importância do Marlon naquele título, naquele momento. Inclusive, vai sair um vídeo, uma pedrada sinistra hoje, valeu? Um baita conteúdo para você se lembrar aí de maneira muito especial desse 30 de novembro, beleza? Bom, é isso, roda aí. Cara, eu posso te falar assim, eu tinha o desejo, sim, de ficar, mas não aconteceu. Isso acontece, ciclos se fecham, mas o meu carinho sempre vai ser enorme com o Botafogo. Foi um clube que me apoiou, como eu falei, desde o começo. Todo mundo ali do clube, os funcionários, os companheiros ali, para mim, são uns irmãos, sabe? Que me ajudaram desde o início ali, junto com o Botafogo. No início que foi um pouco difícil também para mim, que eu cheguei e logo me lesionei, mas que depois eu dei a volta por cima e pude ganhar 2 títulos importantes para o clube. E, claro, é muito difícil sair assim do nosso país, sair do clube assim que a gente concretizou muitas coisas boas, sabe? Mas que no futebol sempre tem isso. Nem sempre você vai ficar no seu clube que você está adaptado aos seus companheiros, aos funcionários, aos torcedores. Temos que concretizar outras coisas na vida também, mas vou te falar que foi um pouco difícil para mim, mas que graças a Deus aqui no Zenit eu consegui me adaptar muito rápido. Aqui também tem bastante brasileiro, tem o nosso auxiliar técnico, o William, que é brasileiro também, ajuda bastante a gente. Então, estou muito feliz aqui, como eu falei, quero fazer história aqui no Zenit também, ganhar títulos que
o clube sempre almeja, sempre quer ganhar. Então é isso. Dito isso, é muito foda, cara, assim, que a gente teve do Marlon, sabe, o Marlon foi muito absurdo. Eu, no meu texto, eu falo sobre isso, que ele parece que ele fez igual o Didi na Copa de 1958. Pegou a bola debaixo do braço, foi até o meio campo. Só que o gesto do Marlon foi na fala ali com os companheiros. Tinha que ser assim e vai ser desse jeito. E foi. E o Luiz queria ficar, né, cara? Assim como o Igor também queria ficar. Teve o John que queria ir, beleza, mas o Igor, por exemplo, queria ficar. Então, o Jair também queria ficar. Só que é aquilo. O Botafogo precisava de dinheiro, mas ao mesmo tempo vendeu mal o Igor e o Jair. É um misto dessa questão do precisar de dinheiro logo após o título da Libertadores e do desespero que bateu por toda essa trama envolvendo o Lyon, né? Uma pena. E essa situação do Marinaccio, Brown? Antes de mais nada, a gente constata que o Danilo tá fora do jogo contra o Corinthians e, pelo que parece, também deve ficar fora do jogo contra o Cruzeiro, tá? Não vejo possibilidade do Danilo atuar contra o Cruzeiro também, não. Tá, o Danilo, acho que ele vai tentar recuperar para ver se ele joga pelo menos contra o Fortaleza. Enfim, a gente fala da preparação física, mas acho que o caso do Danilo mesmo era um jogador que ele estava voltando há muito tempo, parado, teve uma lesão muito grave, quando volta, né, ainda volta com musculatura ali, com a temporada pegando fogo. Acho que uma pré-temporada ali vai ser muito importante para que ele se regenere adequadamente. Tá certo? Bom, e sobre o Marinaccio, né? E aí? O Botafogo vendeu para ele o Igor Jesus, se desfez do Jair para o Nottingham Forest, Cuiabano, que também vai em breve, né? A gente tem a situação do John. E aí? Né? Qual vai ser? Porque a prerrogativa era essa, né? Você vai vender esses caras porque o Marinaccio mandou o Danilo, porque ele vai colocar grana, porque a coisa vai além. A verdade é que eu acho que o John Textor foi tapeado pelo grego. O que acontece é que houve ali um acordo ali de boca, não, tudo bem, valeu, um manda uma coisa, outro manda outra, é Danilo pra cá, é Igor Jesus pra lá, só que na hora do vamos ver, o Marinaccio enrolou, e aí quando teria feito uma proposta abaixo daquilo que o Botafogo precisava, com participação, né, efetiva na administração, né, com percentual de um monte de coisa que envolvia a base, aí acabou que as coisas não andaram. Então o John Textor ficou sem Igor Jesus, sem Jair, sem John, um pouquinho mais do Cuiabano, sem dinheiro, né, porque o dinheiro ficou todo retido no Lyon, e sem o aporte, sabe? E aí fica essa situação do Textor agora tentar desesperadamente buscar esse novo parceiro, visando essa melhoria no clube, sabe? Visando recolocar o Botafogo nos eixos. E a gente tá precisando demais, gente. Acho que na segunda semana de dezembro, se a gente não tiver novidades em relação a isso, a gente pode ter muitos problemas. Enfim. Vamos ficando por aqui. A gente vai ter Botafogo e Corinthians, rapaziada. Não sei se eu vou voltar aqui fazendo pré-jogo. Tá certo? Porque a gente vai deixar discorrendo o nosso trabalho, né? O nosso vídeo comemorativo de 1 ano do tempo de Botafogo, né? Então, todas as informações de Botafogo e Corinthians, quem joga, quem não joga, quem tá suspenso, não tá, arbitragem, enfim, de um jogo que é acessível, não é fácil, longe disso, mas eu acho que é um jogo que dá pra pontuar, dá pra ganhar. Tudo vai estar aqui na descrição, valeu? Um abraço, tamo junto e fui. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.